Imagine o seguinte: você está em um relacionamento que o consome. Às vezes parece o pico da paixão, intenso, vibrante, cheio de química. Mas outras vezes é como caminhar por um campo minado, palavras cortadas mais profundas que silêncio. Pequenos gestos se transformam em argumentos. E o simples ato de querer respirar, ter espaço, torna-se uma fonte de culpa. Ainda assim, você fica, não por conveniência, não por fraqueza, mas porque algo dentro de você acredita que esse amor vale a pena, que esse caos é o preço a pagar por algo profundo. E aqui está a coisa: muitos relacionamentos tóxicos não se revelam desde o início. Eles se acumulam gradualmente em camadas. Eles começam com carinho, comprometimento, promessas. Mas em algum momento, quase imperceptivelmente, o que era afeto se transforma em controle. O que foi o cuidado se transforma em vigilância. O que foi a conexão se transforma em dependência. E você não vê isso claramente. Você apenas sente que está sempre em dívida, como se amar significava diminuir a si mesmo. Talvez você tenha passado por algo assim. Ou talvez você conheça alguém que está preso neste ciclo. Pessoas que dizem coisas como: ele é assim porque me ama demais. Ou ela é apenas insegura. Ela não significa nenhum dano, enquanto justifica comportamentos que realmente drenam sua energia vital. Relacionamentos em que você se sente culpado por querer um pouco de silêncio, onde dizer não é suficiente para desencadear chantagem emocional, distanciamento frio ou explosões imprevisíveis. E então vem a pior parte: você começa a duvidar de si mesmo. Estou exagerando? O problema é eu? Este é um dos traços mais sutis e perigosos de um relacionamento tóxico. Distorce sua percepção da realidade. Lentamente, mina sua autoconfiança. Isso faz você confundir o amor com a sobrevivência emocional. Este vídeo não é uma acusação, não é um julgamento. É um convite a analisar honestamente a dinâmica que chamamos de amor, e que de fato pode estar envenenando nossa saúde emocional. Vamos explorar juntos os 7 sinais psicológicos de que você está em um relacionamento tóxico, com base em algumas das mentes mais brilhantes da psicologia. Você não ouvirá conselhos superficiais ou frases de autoajuda aqui. O que você encontrará são verdades desconfortáveis, mas libertadoras, porque às vezes tudo o que precisamos para nos libertar de um ciclo destrutivo é ver o que estava escondido anteriormente. Se você estiver pronto para enfrentar isso com coragem, continue assistindo. O que vem a seguir pode doer, mas também pode libertá-lo. Alguns dos relacionamentos mais tóxicos também são os mais difíceis de sair. Por quê? Porque eles nos oferecem algo que à primeira vista parece raro e valioso: intensidade. Momentos de euforia emocional, reconciliações apaixonadas após brigas explosivas, ciúme que parece provar o quanto os outros se importam. É como uma montanha russa emocional, e cada gota, cada ascensão vertiginosa, reforça a sensação de que há algo profundamente lá. Mas a intensidade não é sinônimo de amor. E este é um dos conceitos errôneos mais perigosos que podemos levar. Freud explicou isso claramente quando falou da compulsão de repetir, a tendência inconsciente de buscar experiências emocionais que se assemelhem a traumas infantis. Se você cresceu em um ambiente instável, onde o carinho e a dor andavam de mãos dadas, seu cérebro aprendeu que o amor deve vir com o sofrimento, que é apenas real se deixar você em dúvida. Se isso o derrubar, se dói. É por isso que quando você entra em um relacionamento marcado pela instabilidade emocional, você não o rejeita, reconhece. Erich Fromm também aborda isso ao descrever o chamado amor simbiótico, um tipo de vínculo em que dois deixa você em dúvida. O derruba dos seus pés, dói. É por isso que, quando você entra em um relacionamento marcado pela instabilidade emocional, não o rejeita, você o reconhece. Erich Fromm também aborda isso ao descrever o chamado amor simbiótico, um tipo de vínculo no qual duas pessoas se fundem em uma ilusão de unidade, mas estão realmente presas em uma dinâmica de dependência. Nesse tipo de relacionamento, o drama se torna rotineiro, e sem perceber, você começa a confundir turbulências emocionais com profundidade eficaz. Você acredita que, se dói, deve ser real, mas a verdade é dura. Intensidade não é amor, é desequilíbrio. Os relacionamentos saudáveis são geralmente calmos, consistentes e até chatos para aqueles viciados em adrenalina emocional.
E esse vício é real. Tonto. O cérebro libera dopamina em ciclos de tensão e alívio, criando um tipo de dependência química do próprio conflito. Você se acostuma ao caos. Você começa a pensar que o amor é algo que o impressiona, que consome você. E aqui está o ponto mais cruel: esse tipo de vínculo emocional é tão poderoso porque oferece a ilusão de profundidade. Você acha que encontrou alguém que faz você se sentir como ninguém nunca, quando, na realidade, o que você sente é a reativação de uma dor antiga que nunca foi curada. E é por isso que, quanto mais intenso é, mais difícil parece deixar ir. Mas o que acontece quando você começa a acreditar que pode salvar essa pessoa? Isso com amor suficiente, esta montanha russa finalmente se estabilizará? Na próxima sessão, falaremos sobre um dos padrões mais comuns e perigosos de relacionamentos tóxicos: o desejo de consertar o outro. Se este conteúdo estiver fazendo sentido para você, clique no botão de inscrição e assine o canal. Obrigado pelo seu apoio. Você começa a notar os comportamentos destrutivos, os traços do desequilíbrio emocional, os momentos em que o outro se afasta, sabotações, explode, e algo em você acordar, uma necessidade urgente de curar, ajudar, para salvar. De repente, o relacionamento deixa de ser apenas uma conexão emocional. Torna-se uma missão, um projeto. E você, sem perceber, assumir o papel de salvador. Esta é uma armadilha emocional disfarçada de altruísmo. Lógica interna é sutil, mas poderosa. Se eu amo o suficiente, ele mudará. Se eu for paciente, ela verá o quanto está sofrendo. Se eu suportar um pouco mais, tudo ficará bem. O problema é que essa narrativa não é sobre a outra, é sobre você. É sobre uma ferida emocional que clama por significado, por validação, e tenta descobrir isso transformando o outro em um reflexo de sua própria sombra. Carl Jung foi direto ao descrever esse processo como projeção. Você vê aspectos não resolvidos de si mesmo na outra. O que você nega, reprime ou não quer enfrentar sua própria psique é projetada para quem você ama. Se você negar sua própria insegurança, poderá ser atraído por alguém inseguro e tentar fortalecê-lo. Se você esconder sua raiva, poderá se envolver com alguém explosivo e tentar acalmar esse lado. É uma maneira inconsciente de tentar se curar consertando o outro. Brown também abordou isso ao falar sobre amor neurótico, um tipo de afeto condicional: só me sinto digno se for útil, se for necessário, se sou indispensável. Esse tipo de amor nunca é gratuito. Ele precisa ser ganho através do sacrifício. E é aí que você fica preso. Abordei isso ao falar sobre amor neurótico, um tipo de afeto condicional. Só me sinto digno se for útil, se for necessário, se sou indispensável. Esse tipo de amor nunca é gratuito. Ele precisa ser ganho através do sacrifício. E é aí que você fica preso em um ciclo de frustração crônica. Quanto mais você tenta ajudar, mais frustrado se torna. Quanto mais o outro resiste, mais você insiste. E quando as coisas não melhoram, você não culpa o outro. Você se culpa por não ter feito o suficiente. Mas há uma dura verdade que precisa ser dita. Você não está em um relacionamento. Você está em um campo de batalha emocional, lutando contra fantasmas que não são seus, tentando salvar alguém que pode nem querer ser salvo. E quanto mais você tenta corrigi-los, mais você quebra no processo. No meio de tudo isso, algo ainda mais perigoso acontece. Pouco a pouco, você começa a se perder. Suas opiniões, seus desejos, seus limites começam a desaparecer. Tudo começa a girar em torno da outra pessoa. E quando você percebe, não sabe mais quem está fora dessa dinâmica. Na próxima sessão, falaremos sobre a perda de identidade, um dos sinais mais silenciosos e mais destrutivos de um relacionamento tóxico. No começo, você ainda se lembra de quem você era. Você tinha suas próprias opiniões, desejos claros, sonhos definidos. Mas pouco a pouco, tudo isso começa a se dissolver. Do que você gosta? Depende. O que você quer? Eu não ligo. O que você sente? Você nem sabe mais. Quando você está em um relacionamento tóxico, essa desconexão de si mesmo não acontece abruptamente. É gradual, sorrateiro, quase imperceptível até você olhar no espelho e não reconhecer mais a pessoa que você vê. Este é um dos efeitos mais profundos e devastadores desses relacionamentos: a erosão da identidade. Erich Fromm chamou de fusão simbiótica, um estado em que duas pessoas deixam de existir como indivíduos
e se torna uma entidade emocional indistinta. Ponto. É o tipo de relacionamento em que tudo gira em torno do outro. O humor deles dita o seu dia. Suas crises controlam suas decisões. Você começa a moldar seu comportamento para evitar conflitos. Você recalcula todas as frases antes de falar. Você desiste de pequenas coisas, uma após a outra, até que não resta nada que seja apenas sua. Quando somos pegos em uma dinâmica em que agradar o outro é uma questão de sobrevivência emocional, começamos a reprimir nossos próprios impulsos. Silenciamos nossa raiva. Nós ignoramos nosso desconforto. Nós suprimimos nossos desejos. Com o tempo, nos tornamos apenas o que o outro precisa ou exige que seja. Essa desconexão também se manifesta de maneiras sutis. Você começa a se vestir de maneira diferente, distanciando-se de pessoas que antes eram importantes, abandonando projetos que o animaram. Tudo em nome da harmonia. Mas, na realidade, você está desaparecendo lentamente. Você está deixando de existir para manter o relacionamento vivo, e isso é um preço muito alto. A parte mais perigosa é que essa perda de identidade não causa uma dor óbvia. Ele se manifesta como vazio, apatia, um sentimento crônico de que algo está errado. Mas você não pode nomear. Você se sente egoísta por querer espaço, por querer tempo apenas por si mesmo, por dizer não. E é exatamente disso que falaremos na próxima parte, como nos relacionamentos tóxicos. Nomeie e quando você tenta recuperar sua autonomia, quando tenta definir limites, surge a culpa. Você se sente egoísta por querer espaço, por querer tempo apenas por si mesmo, por dizer não. E é exatamente disso que falaremos na próxima parte, como, em relacionamentos tóxicos, o simples desejo de autonomia é transformado em pecado emocional, e como a culpa se torna uma ferramenta de controle. Em um relacionamento saudável, o espaço é uma necessidade natural. O silêncio é permitido. A solidão é respeitada. Ter limites não é visto como rejeição. É reconhecido como parte da construção de um relacionamento maduro. Mas em um relacionamento tóxico, algo essencial se transforma em algo proibido. O desejo de espaço se transforma em acusação. O silêncio se torna uma ameaça. A autonomia se torna egoísmo. E o que surge disso? Culpa. Você começa a se sentir mal por querer dormir sozinho, por não responder a uma mensagem imediatamente, por sair com amigos sem precisar explicar todos os detalhes. A ideia de priorizar a si mesmo o deixa desconfortável, como se amar a si mesmo fosse uma traição para o outro. A parte mais insidiosa é que muitas vezes essa culpa não é imposta explicitamente. É sutilmente implantado através de olhares, silêncios, manipulações emocionais como você mudou. Você não se importa mais comigo? Ou, temido se fosse o contrário, eu nunca faria isso com você. Freud descreve esse processo como a operação do superego punitivo. Um exemplo da psique que internaliza as críticas e as regras autoritárias, fazendo com que o indivíduo se sinta constantemente culpado por satisfazer suas próprias necessidades. E em relacionamentos tóxicos, esse superego é reforçado todos os dias pelo comportamento do parceiro. Com o tempo, você aprende a antecipar a culpa, a se censurar mesmo antes de expressar um desejo, a negar sua própria vontade de evitar o peso emocional que vem depois. É como viver em um sistema de vigilância psicológica, onde cada passo deve ser calculado para evitar desencadear a reação emocional do outro. E o efeito disso é brutal. Você para de respirar profundamente, para de relaxar, para de existir naturalmente. Você se torna uma versão editada de si mesmo, sempre disponível, sempre presente, sempre alerta. E por trás dessa submissão forçada está a crença inconsciente de que o amor é se anular. Mas, e se você parar de se sentir responsável por manter a estabilidade emocional do outro? E se a culpa que você carrega não for sua? Essa é a pergunta que nos leva ao próximo ponto. Quando você não apenas se sente culpado por se distanciar, mas começa a se ver como emocionalmente responsável pelo sofrimento do outro. Quando você acredita que não pode sair porque a dor dele seria muito grande. Se o que você ouviu aqui parece familiar, meu e-book, Além da Sombra, vai ainda mais profundo. Ele explora os padrões inconscientes por trás do amor tóxico e oferece ferramentas para quebrar esse ciclo. O link está no comentário fixado. Você já pensou em sair? Você já ensaiou mentalmente conversas de separação? Você imaginou seguir em frente com sua vida, reconstruindo-se, mas algo impede,
Algo mais forte que o medo da solidão, mais paralisante do que a culpa ou sofrimento do outro. A dor dele se torna a cadeia invisível que o mantém no relacionamento. E não se trata apenas de empatia. Trata-se de responsabilidade emocional distorcida, carregando o peso do outro como se fosse seu. Eles estão passando tanto. Eles só agem dessa maneira porque sofreram muito. E assim, você transforma o papel do parceiro em cuidador. E se o outro mostra fragilidade, se eles ameaçam desmoronar, você se torna ainda mais. Você diz: não posso abandonar. Luz, agora. Eles estão passando por tanto. Eles apenas agem dessa maneira porque sofreram muito. E, portanto, você transforma o papel do parceiro em cuidador. E se o outro mostrar fragilidade, se eles ameaçam desmoronar, você se torna ainda mais necessário. Isso cria uma ilusão perigosa de que sua presença é a única fundação emocional, que é uma ingênuidade emocional, que a sua ausência seria uma forma de cruel identificação inconsciente com os arquétipos, especialmente o do mártir, precisa e o vício emocional. Você não está lá porque você está lá, porque você sente que deve ser. Muitas vezes, apenas adia o inevitável colapso para ambos. E a parte mais cruel é que, enquanto você se apega à dor do outro, algo familiar se esconde por trás dessa dinâmica, o sentimento de reviver algo antigo, como se esse relacionamento, por mais disfuncional e ecoado que as memórias de infância, os estatutos já vivessem. E é por isso que parece estranhamente certo. Na próxima sessão, exploraremos exatamente isso. Por quê? Mesmo dizendo que você não quer mais sofrer, você acaba repetindo exatamente os mesmos padrões que o machucaram no passado e o chamam de destino. Você já se perguntou por que certos relacionamentos parecem seguir o mesmo roteiro, mesmo quando as pessoas mudam? Como se você estivesse vivendo a mesma história com novos personagens. Você promete a si mesmo que desta vez será diferente, que agora você sabe o que evitar. Mas de alguma forma, tudo se repete, as mesmas dores, as mesmas ausências, os mesmos silêncios que gritam. Isso não é uma coincidência, é um padrão. E de acordo com Freud, ele tem um nome: compulsão para repetir. Na psicanálise, essa compulsão é um mecanismo inconsciente que nos leva a buscar e repetir a dor na infância não resolvida, não do masoquismo, mas como uma tentativa inconsciente de reescrever o passado, de viver a mesma cena, mas com um final diferente. Você pode ter crescido com ausência emocional, rejeição e instabilidade. E agora, quando adulto, é atraído precisamente para aqueles que oferecem mais do mesmo. Porque inconscientemente, você acredita que desta vez será diferente. Desta vez, você será amado. Desta vez, você não será abandonado. Freud também descreveu o fenômeno da transferência, a tendência de se transferir para as figuras atuais sentimentos que originalmente pertencem a figuras do passado, como pais ou cuidadores. É por isso que você pode se apaixonar por alguém emocionalmente indisponível. Não porque você gosta de sofrer, mas porque essa indisponibilidade ativa uma memória emocional antiga. E no fundo, algo dentro de você acredita que, se você puder ganhar o amor dessa nova figura, finalmente curará um cuidador. É por isso que você pode se apaixonar por alguém emocionalmente indisponível. Não porque você gosta de sofrer, mas porque essa indisponibilidade ativa uma memória emocional antiga. E no fundo, algo dentro de você acredita que, se você pode ganhar o amor dessa nova figura, finalmente curará uma ferida velha. O problema é que isso raramente acontece. Pelo contrário, quanto mais você tenta alterar o script, mais preso você se torna, porque não está lidando com o presente. Você está tentando curar o passado com ferramentas emocionais que já provaram ser falhas. E enquanto você tenta resgatar a criança ferida dentro de você, o adulto que você está desbotado, exausta, quebra. E é aqui que entra o aspecto mais sombrio desse padrão. Você começa a pensar que a dor é normal, que o desconforto faz parte do amor, que relacionamentos saudáveis são chatos porque eles não ativam seus gatilhos. A toxicidade se torna sua zona de conforto. Mas mesmo quando você percebe tudo isso, mesmo quando entende que está preso em um ciclo destrutivo, ainda hesita em sair. Por quê? Porque há algo ainda mais assustador do que repetir a dor, o vazio de não saber quem você seria sem ela. E é exatamente sobre esse medo que conversamos na parte final. Você visualizou sua vida sem essa pessoa? Você se pegou fantasiando sobre silêncio, sobre paz,
sobre a liberdade de ser quem você é sem medo de julgamento, sem culpa, sem tensão, mas logo chega o vazio, uma frieza no seu peito, uma pergunta sussurrada, mas persistente. E se eu não estivesse nada sem ele? E se eu nunca mais encontrar alguém? E se esse sofrimento for tudo o que resta para mim? Esse medo é real e é um dos mais paralisantes. Em muitos casos, não tem nada a ver com o amor que você sente pelo outro, mas com a profunda desconexão que você tem consigo mesmo. Jung falou sobre isso ao abordar o ego frágil e a falta de individuação. Quando sua identidade é fundida com o relacionamento, deixá-lo parece deixá-lo sem forma, sem estrutura, como se o outro fosse seu único espelho. Sem ele, quem é você? E Fromm complementa esse raciocínio afirmando que muitas pessoas não amam a liberdade, mas por fuga, escapando do medo existencial de ficar sozinho, escapar de se enfrentar, escapar do silêncio que, muitas vezes, ecoa perguntas que evitamos toda a nossa vida. Esse tipo de amor não é uma escolha, é anestesia. Você fica mesmo sabendo que o relacionamento está destruindo você, porque o vazio parece mais assustador que a dor, porque em algum nível, você acredita que o sofrimento conhecido é preferível ao desconhecido de começar de novo. E isso não é covardia. É um reflexo de uma ferida antiga, a de nunca ter aprendido a se sentir inteiro enquanto estava sozinho. E talvez ninguém te ensinasse o seguinte: estar consigo mesmo, sem se abandonar, respeitar seus limites, sem se sentir culpado, amar a si mesmo sem depender de outro para se sentir vivo. Mas a verdade é que você só poderá viver um amor verdadeiro quando não precisar mais se perder para estar com alguém. Os relacionamentos não devem esmagá-lo ou fragmentá-lo. Eles devem expandir quem você é. Se isso não está acontecendo, talvez seja a hora de parar de perguntar o que há de errado com você e comece a se perguntar por que você ainda chama esse amor. Você merece algo melhor, mas antes de estar com alguém, os relacionamentos não devem esmagá-lo ou fragmentá-lo. Eles devem expandir quem você é. Se isso não está acontecendo, talvez seja a hora de parar de perguntar o que há de errado com você e comece a se perguntar por que você ainda chama esse amor. Você merece algo melhor, mas antes de procurar lá fora, você precisa encontrar dentro. A coragem não está saindo sem dor. A coragem permanece fiel a si mesmo, mesmo quando tudo do lado de fora tenta fazer você esquecer quem você é. Agora, eu quero saber de você qual dessas partes o confrontou, mas o que fez você ver algo que poderia estar escondido. Compartilhe nos comentários. Às vezes, escrever já é o primeiro passo para quebrar o ciclo. E se este vídeo lhe trouxe clareza, não pare por aqui. O próximo vídeo é tão importante quanto este. Talvez até mais. Ele mostrará outro pedaço desse quebra-cabeça. Sua jornada para a libertação está apenas começando.